Você sabia que a Igreja Católica tem uma prática de leitura da Bíblia? Essa prática é muito antiga e muito eficaz e vai ajudar você bastante a compreender e a meditar a palavra de Deus. Essa prática se chama Lectio Divina. Essa prática também foi praticada na rotina de muitos santos da Igreja Católica. O objetivo da Lectio Divina não é estudar a Bíblia, e sim ouvir a voz de Deus através daquele trecho, passagem bíblica que você escolheu. Por que praticar a Lectio Divina? Porque a Bíblia não é para ser lida como um livro comum. A Bíblia precisa ter a presença do Espírito Santo, precisa ter o auxílio do magistério para compreender melhor o que Deus está falando em cada versículo, em cada livro da Bíblia. E é muito fácil você praticar a Lectio Divina. Só você seguir esses 4 passos que eu vou citar aqui. Eu tenho certeza que a sua oração, a sua meditação e a sua leitura vai ser muito mais profunda e tenho certeza que você vai sentir muito mais a presença de Deus na sua vida de oração. Mas primeiro você tem que entender que quando vamos fazer uma oração, não pode ser num lugar qualquer. Então reserve aí um cantinho da sua casa ou na igreja que você possa ficar em silêncio, sem ninguém te perturbar ali para você fazer a sua meditação. E além de reservar um lugarzinho tranquilo, sem ninguém para te perturbar, é necessário, antes de colocar os 4 passos que eu vou falar aqui, você rezar clamando a presença do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos iluminar para compreender melhor a palavra de Deus. Então você pode fazer a oração Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, ou fazer uma oração curta. Espírito Santo, venha nesse momento, ilumina o meu coração, ilumina a minha mente para compreender melhor o que Deus tem para falar comigo hoje. E vamos para o nosso primeiro passo. O primeiro passo é ler ou ouvir a palavra de Deus. Aqui você vai fazer o quê? Vai pegar a sua Bíblia, escolher um trecho que você queira meditar, né? Rezar em cima desse texto bíblico, ou o mais recomendado é fazer com o próprio evangelho do dia, até porque o evangelho do dia é essencial aí a gente ouvi-lo, né? Todo católico, né, deveria ouvir o evangelho do dia, onde Deus está falando com todos nós católicos. Então você vai ouvir aqui com muita atenção ou ler com muita atenção. Você vai prestar atenção nos detalhes, tentar entender o que estava acontecendo naquela história. Então, preste muita atenção e, se for preciso, repita, né? Ouça, né, mais de uma vez, leia mais de uma vez. Segundo passo, meditar. Agora chegou a hora de você meditar naquilo que você ouviu ou leu e fazer a seguinte pergunta para você mesmo: o que Deus quer dizer para mim nessa passagem bíblica? Aqui muita atenção, principalmente você que tem dificuldade de compreender a Bíblia, a leitura lá, você faz a leitura e eu leio e não entendo. Então, o que eu sugiro para você? Principalmente também vocês que são iniciantes, que estão começando aí na vida de oração, né? Então, você pesquisar na internet Evangelho do Dia, principalmente aqui no YouTube. Vai ter vários padres que gravam o Evangelho do Dia. E é bom que ele vai ler o Evangelho, né? Você vai reler ali, ouvir, né, o Evangelho, e em seguida ele vai dar uma explicação. Então, para a pessoa que tem dificuldade de compreender, de meditar, é bom que o padre, após ler o Evangelho, ele explica. Então, fica muito mais fácil você ouvir a explicação do padre e depois fazer essa pergunta, né? O que Deus quer falar para mim
nessa passagem bíblica. Então fica aí a dica caso você tenha dificuldade. Essa meditação é a parte mais importante. Por quê? Porque é quando você vai trazer aquele entendimento, aquela palavra para dentro do seu coração. E aqui a gente tem que fazer a segunda pergunta: como vou viver isso hoje na minha vida? Rezar não é apenas falar da boca para fora, exige uma mudança de vida. Então você vai meditar, por exemplo, a palavra está falando para ser mais humilde. Então você vai perguntar: como eu vou praticar a humildade na minha vida hoje? Então, essa meditação, para ela dar frutos, para ela ser verdadeira, para ela agradar o coração de Deus, tem que surgir em nós um desejo de mudança, tem que incomodar ali, a gente tem que enxergar o que nós temos que melhorar dentro de nós, seja a humildade, seja o amor, a paciência. É claro que ninguém muda da noite para o dia, mas temos que sempre buscar a perfeição, melhorar cada dia mais. Então, para a meditação ser perfeita, não basta só ouvir o que o padre está falando. Você tem que meditar como você vai praticar aqueles ensinamentos na sua vida naquele dia. E nessa hora, nada de buscar sentimentos, né? Não queira sentir, ai, a presença de Deus, não estou sentindo aquele frio na barriga. Nada de buscar sentimentos. A meditação é hora de buscar a verdade, é hora de ouvir a Deus, o que Ele tem para nos ensinar. E o terceiro passo é a oração. A oração é um diálogo com Deus. Você já ouviu o que Deus tem para falar com você, agora é a hora de você falar. Fazer uma conversa espontânea com o próprio Cristo. Às vezes a gente acha que oração é só pegar ali aquelas orações memorizadas, decoradas. Não, precisamos ter uma oração mais profunda, com mais intimidade. Ou seja, você se colocar e conversar como se estivesse conversando com seu melhor amigo, com sua melhor amiga. E falar um pouquinho da sua vida, falar o que você compreendeu, você se reconhecer ali na presença de Deus. Então você pode fazer vários pedidos para Deus. Aqui eu vou pôr alguma sugestão. Você pode falar, né, pedir a graça para viver o que Deus está pedindo na palavra meditada, louvar a Deus pelas graças derramadas, pedir perdão pelos seus pecados e a graça de um coração arrependido. E pedir sempre, gente, o dom da fé. Temos que pedir em todas as nossas orações o dom da fé, uma fé viva dentro do nosso coração. Porque não adianta a gente estudar, buscar a Deus se nós não temos fé. A fé que vai nos sustentar ali. Então, peça a Jesus o dom da fé em todas as suas orações. E que você consiga amar cada vez mais Jesus. Então peça, Senhor, me ajuda a te amar cada vez mais, me ajuda a conhecê-lo cada vez mais, ilumina os meus caminhos. Então precisamos ouvir a voz de Deus, conversar com Deus, né, como nós conversamos com qualquer outra pessoa, ter essa intimidade com aquele que nos criou. Quarto passo, silêncio. Agora é hora do silêncio. Fique um pouquinho em silêncio, tente não pensar em nada, né? No começo é difícil, mas se vir uns pensamentos, tenta ali sair fora deles e tentar silenciar o seu coração. Eu sei que a gente vive um mundo tão agitado, com tantas preocupações, com tantos compromissos, mas pelo menos 5 minutos silenciar e tentar não pensar em nada, apenas sentir a presença de Deus, sentir Deus trabalhar dentro de você. Então é importante nós fazermos um pouquinho de silêncio, porque Deus não fala no barulho. A voz de Deus é singela, é calma. E se a gente está muito agitado, muito
muito barulho ao nosso redor, é difícil falar com Deus. Por isso que muita gente fala assim: rezo, rezo, mas Deus não me responde. Às vezes não é porque Deus não responde, é porque nós não silenciamos o nosso coração. Então, esse exercício precisa praticar bastante, porque não é fácil silenciar, né? Ter esse silêncio interior, não pensar em nada. Então, você vai ter que praticar, no começo vai ser difícil, mas tente pelo menos 5 minutinhos ali, tentar ali sentir, ouvir a voz de Deus. E se você quiser aprofundar mais na sua vida de oração, né, saber se você está rezando corretamente, vou deixar aqui 2 vídeos para você. Um para você meditar, se você está rezando corretamente, outro é como combater as distrações na hora da oração. Se você gostou, deixe seu like e eu espero você no próximo vídeo.